Olá, sou Márcia Manfredini, sou atriz e sou produtora. Mas eu só presto serviços como atriz. Eu, por exemplo, nunca coloquei um projeto meu num edital porque eu não sei fazer isso. Então eu vou pedir para que a Andréa Bassiti e a Rosi Farias me ajudem. Então vamos lá, Andréa. Quais são as fases e como eu elaboro esse projeto? Oi, Márcia. Oi, Rosi, tudo bem? Márcia, eu vou dividir a tua pergunta em duas partes, tá bom? A primeira parte é como a gente faz um projeto, porque sempre que você for inscrever em algum lugar, você precisa ter um projeto pronto, né? E a segunda parte, então, como se inscrever em algum edital. Vamos começar com a primeira parte, que é a do projeto. Eu sou igual você, tá, Márcia? Eu também tenho uma formação de atriz, aliás, todas nós temos aqui, só que para produzir meus espetáculos eu sempre precisei colocar a mão na massa. E desde então eu faço isso, desde que eu comecei, há muitos anos atrás, eu produzi os meus espetáculos. Então o meu conhecimento é muito da experiência, né? Então sempre que eu preciso, eu, depois de aprovado o projeto, e já quando eu tenho uma verba, eu chamo alguém para me ajudar, principalmente na parte de administração, né? É importante, então, a gente ter essa assessoria de alguém que nos ajude, e por isso que eu chamo sempre que eu faço uma produção em dupla. Nunca, apesar de a gente realmente nunca estar sozinho, mas as minhas produções são em dupla. Eu sempre tenho um bom produtor executivo, como o Regilson Feliciano já trabalhou comigo, na parte de administração, além da Rosi Farias, eu também já trabalhei bastante com o Maurício Inafra, então a gente faz as parcerias e sempre temos um contador que tira as nossas dúvidas sobre questões fiscais, notas, enfim. Então vamos pensar o que é a sementinha. O começo de tudo é o projeto. O que é o projeto? É o que eu quero fazer, como eu quero fazer e por que eu quero fazer. Basicamente é isso. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo que a gente vai deixar para vocês apenas como uma referência, né, dos nossos projetos, que em geral são muito simples mesmo. Bom, então, olha, nós fizemos esse modelinho que é apenas uma referência, mas aqui deve ter basicamente tudo que é pedido em um edital, né, ou um projeto que você tenha que inscrever em algum lugar. Pode ser que usem outras palavras, mas basicamente você tem isso mesmo. Uma sinopse, né? A sinopse ela é importante porque a sinopse é aquilo que vai aparecer sempre como a descrição do teu projeto. Vamos supor que você pegue um edital, no Diário Oficial, o que vai aparecer é essa sinopse aí. Vamos supor que você faça um espetáculo sobre a história dos índios no Brasil contada para crianças. Então, você coloca isso na sua sinopse o mais básico possível. Se você não fizer parte de um grupo e estiver trabalhando com atores convidados, por exemplo, não precisa citar o nome dessas pessoas, por mais importantes que elas sejam, porque isso pode ser mudado ao longo do seu projeto, e aí você vai estar sempre com aquele registro, né? E uma vez com o nome de alguém, você vai precisar da anuência, etc. Então, uma sinopse é o básico sobre o que é a sua ideia mesmo. Apresentação do projeto. Aí você pode descrever o seu projeto de uma forma mais detalhada, mais objetiva, né? Às vezes são caracteres, às vezes você faz um documento em Word, salva em PDF para anexar, depende de cada site. Relevância. A relevância, você vai descrever o impacto, o diferencial do seu projeto. Em alguns outros projetos, a gente chamava isso antigamente de justificativa, né? Por que que o seu projeto é interessante? Meu projeto é interessante porque eu vou fazer um registro da história dos índios para crianças. Então, isso é muito importante, porque você vai poder divulgar isso em escolas, vai trabalhar com formação de público, existem poucos registros sobre a história dos indígenas para crianças. Tudo o que você achar relevante para o seu projeto, você coloca aqui.
Aí vem proposta de dramaturgia. A proposta de dramaturgia, você vai falar sobre o seu texto, sobre o seu roteiro. Se o projeto não pedir isso, pode ser que esteja inserido ali em relevância mesmo, né? E às vezes é dividido. E o nome em si do título já diz a proposta da sua dramaturgia. O que que o seu texto, a sua dramaturgia, o seu roteiro propõe, né, com essa montagem? Qual é o que ele traz de interessante, né? Como ele serve ao teatro. Sempre que você puder levar a parte cultural para o seu projeto, a linguagem que você quer usar, é interessante, sem se repetir. Vai seguindo o passo a passo que você não se repete. Concepção de cenário, figurino, iluminação e música, se houver, né? Então, é falar um pouco de cada uma dessas coisas. Se você não tiver ainda, você pode sugerir isso. Você pode sugerir, conversando com a pessoa que vai dirigir o espetáculo, como você pretende desenvolver, mesmo que você ainda não tenha claramente como será o figurino, porque às vezes você vai depender da equipe de criação começar o trabalho, né? Para que você saiba como será o figurino. Porém, algumas coisas você já sabe. Ele é um figurino de época, não é? Você vai trabalhar com concepções mais simples, mais elaboradas. Essas coisas você pode colocar, sim, no seu projeto. A previsão das cidades que receberão a ação do projeto. Pode ser uma cidade ou pode ser que você vai circular em várias. A expectativa de público. Isso você faz mensurando o tamanho do teatro com o número de apresentações que você for fazer. O cronograma de execução. Esse cronograma de execução, a gente vai mostrar para vocês separadamente, porque ele é um caso realmente à parte, e é legal saber fazer bem o cronograma de execução, porque conta bastante para transparência do seu projeto, né? Para deixar claro como o seu projeto vai ser realizado. O plano de divulgação, aí você vai dizer, Andréia, mas como que eu vou fazer um plano de divulgação? Eu não tenho dinheiro. Márcia, você pode pensar como você vai divulgar pela internet, que é um recurso super legal hoje em dia. Como você vai distribuir o seu release por aí, se você vai fazer também algum tipo de assessoria de imprensa, se você vai ter alguma coisa, é outra coisa interessante, você reservar, nem que seja um pouquinho para aquele mês da estreia, para uma assessoria de imprensa, são coisas que também ajudam bastante, né? O orçamento detalhado, conforme o modelo de planilha, às vezes, né, em geral, eles mandam um modelo de planilha e a gente faz o orçamento em cima daquele modelo. Nós vamos colocar para vocês também um modelo de planilha que a Rosi vai falar depois, tá? Aí tem o currículo do proponente. Lembrando que o currículo do proponente, no caso de empresa, é o currículo da empresa. Então, aí você vai colocar tudo, não necessariamente o que você, Márcia, fez, mas vamos supor que você e sua irmã sejam sócias na empresa, e a sua irmã já prestou serviço para a empresa X, você pode colocar essa empresa X no seu currículo de proponente. Já promoveu um evento tal, você coloca isso, mesmo não tendo sido você, foi a empresa proponente. Se for pessoa física, então você vai falar de você como produtora. Andréia, mas eu nunca fiz um trabalho de produção. Tá, mas você prestou serviço, você emitiu nota. Então, Márcia, se você emitiu nota, eu trabalhei para a Grande Família na Globo, Rede Globo, coloco lá. Trabalhei no teatro com o espetáculo As Favoritas do Rádio. E então, prestei serviços, coloca lá. Tudo isso é seu trabalho como produção na qualidade de prestadora de serviço. Porém, foram trabalhos realizados pela sua empresa. Aí você tem, no caso de cooperativa, né, tem aqui uma observação, deve-se apenas apresentar o currículo do cooperado responsável pelo projeto. Tem isso também, a mesma coisa vale para o sócio, né? Se for um sócio, eu
sou representante do meu projeto num PROAC, por exemplo, a minha empresa Oasis também tem a Regina Galdino como sócia, eu vou colocar o meu currículo ali como responsável do projeto e, se for o proponente, a minha empresa, né? A ficha técnica com relação dos participantes, incluindo o CPF. Isso é bom saber, porque assim, você coloca na sua ficha técnica aquelas pessoas às quais você tem acesso. Não adianta você colocar na tua ficha técnica o operador de som, se você primeiro não sabe exatamente se ele vai estar trabalhando naquela ocasião em que você ficará em cartaz. E depois, se você tem um músico, vamos supor, e ele mora, ele está viajando, está fazendo uma turnê em Portugal, você não vai ter como pegar a assinatura dele, a não ser que você consiga fazer isso online. E se você acontecer isso, então, a pessoa, você não tiver como pegar a assinatura dela, evita colocá-la na ficha técnica. E coloque na sua ficha técnica aquelas pessoas que, de fato, participarão do projeto. Em geral, a equipe de criação. Elenco também, né? O breve currículo dos participantes do projeto, máximo de 20 linhas. Eu acho legal esse máximo de 20 linhas, porque realmente mais que 20 linhas é excessivo, acho que a gente nem consegue registrar o que de fato a pessoa fez. A proposta de contrapartida. A proposta de contrapartida, ela pode ser espetáculo gratuito, pode ser palestra, enfim, ensaios abertos, o que é que você vai oferecer como contrapartida, como retorno para aquela empresa que investiu em você, ou mesmo para o Estado, né? Um dinheiro público vindo de edital, como é que você retorna isso para a sociedade, o investimento feito? E que saibam que geralmente a gente retorna muito, né? Acho que isso é pouco falado, mas a cultura devolve muito mais do que recebe, não só na questão da contrapartida, que é levando acesso para, muitas vezes, espetáculos gratuitos para as populações mais vulneráveis, mas também na geração de emprego local, né? Em volta do teatro, dos céus, onde quer que seja que a pessoa se apresente, e todo aquele entorno que mobiliza a produção também gera emprego, né? Então, estaria inserido diretamente nesse caso aí uma proposta de contrapartida, e diretamente, realmente, palestras e essas coisas que a gente oferece. Todo edital vai ter vão ter os anexos. Os anexos, eles não necessariamente estão numa ordem, mas eles claro, anexo 1, 2, 3 e 4, mas eles não necessariamente estão numa sequência. Então, eles vêm à parte. Você vai ver lá, anexo 4, você tem o acesso ao arquivo do anexo 4, às vezes é uma planilha, às vezes é a seção de direitos autorais, um termo de compromisso assinado, enfim, cartas de anuência, essas coisas costumam vir em anexo. Às vezes, também, o edital pede que você faça determinadas coisas e salve em PDF e anexe. Então, olha, gente, basicamente, Márcia, é assim que a gente organiza um projeto. É legal, Márcia, que você tenha sempre esse projetinho aí à mão, né? Nós marcamos aqui cor, que é uma sugestão da Rosi, que é coerência, objetividade e relevância, né? E de fato, acho que se você é coerente com o seu projeto, objetivo, e ele é relevante, você tem muitas chances de pegar um edital. Porque o seu projeto enviado, ele já vai dar sinais do que será o seu projeto elaborado. Então, um projeto bem organizado provavelmente resulta num produto também bem organizado. Ótimo, Andréia. Então, agora me fala, como é que eu faço o meu cronograma e como é que eu faço a minha estratégia de execução? Bom, então nós fizemos aqui, olha, um modelinho, né, de estratégia de ação,
que o cronograma de execução é de 2 meses. Esse foi de 2 meses, por quê? Porque nós fizemos aqui um projeto que era online, então nós já tínhamos o espetáculo, já tínhamos cenário, figurino, já tínhamos ficado em cartaz, nós só precisamos reensaiar, adequar a equipe para aquele formato, gravar, editar e entrar em cartaz. Em 2 meses a gente conseguiu fazer isso. Então, um projeto, ele pode também ser uma produção inédita, né? Assim, a pessoa começar do zero. O nosso era inédito, porém inédito online. Então, aqui, ó, um cronograma de execução, opa, a gente começou da seguinte forma, eu vou trazer ele aqui de um outro jeito. Olha, nós começamos com ele com pré-produção, 2 semanas, execução de produção, 4 semanas e pós-produção, 2 semanas. Apesar dele chamar cronograma, é interessante e ideal que a gente divida o nosso projeto por períodos, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses, e depois a gente divida esses períodos em etapas. Então, a primeira etapa seria a pré-produção. Aí, Márcia, você vai perguntar o que é a pré-produção? É tudo aquilo que você faz antes de começar os ensaios ou antes de começar a executar. Então, você conseguiu ser contemplada num edital ou conseguir um patrocínio ou alguma coisa assim, e você vai começar a trabalhar. Vai entrar, então, em contato com o banco, vai fazer a parte de abertura de contas, de atualização de documento, entrar em contato com a equipe, solicitar pauta em teatro, tudo isso é pré-produção. Não significa que você não começou a trabalhar antes, claro que você começou, mas para a prestação de contas, o seu projeto começa a valer agora. Então, você só pode gastar a partir do momento que você recebe. Aqui, às vezes, você pode ainda não ter recebido, mas você já está trabalhando. Mas, de qualquer maneira, na prestação de contas, é sempre a partir, a execução, o seu trabalho vai valer sempre a partir do momento que o dinheiro cai na sua conta, certo? Então, você vai fazer essa pré-produção, que então, as coisas burocráticas e preparar tudo para começar, de fato, a executar. São as fases de reuniões e etc. Aí, vamos começar, então, a ensaiar, está tudo certo, a gente já está com o dinheiro na conta, já podemos contratar as pessoas, né? Para poder bater certinho com o nosso extrato, então a gente vai começar a fase de execução e produção e depois entrar na temporada, que a temporada também está em execução e produção. Então, nós dividimos dessa forma, você pode dividir de uma outra forma, como você achar mais adequado, enfim. Em uma semana, nós colocamos tudo que a gente faria nessa primeira semana, então, o início dos trabalhos, no nosso caso, de manutenção de figurino, de ensaios técnicos de luz, som, palco, a direção começou a fazer, então, o planejamento de montagem no espaço cênico, também de iluminação, a elaboração de material gráfico, de divulgação, enfim, contato com escolas, caso você venha fazer, tudo aquilo que você for fazer, você vai dividindo por semanas, que é o mais interessante no caso de o seu espetáculo ter poucos meses. E aí, o que mais você faz, né, durante uma produção? Aí, então, você vai para a sala de ensaio, você faz primeiro ensaio de trabalho de mesa, depois você vai para a sala de ensaio, então você tira as medidas, depois prova de figurino, e nessa proporção você vai fazendo cada coisa, trilha sonora vai sendo colocada no espetáculo, ensaio geral, etc., ensaios abertos e, por fim, a estreia. Aqui no nosso caso, né, a gente colocou a estreia, foi na segunda e terceira semana, porque a gente estreou na segunda semana, ficamos 2 semanas em cartaz, e aí, por fim, a gente vem para a pós-produção. A pós-produção é quando acabou a peça, você fez lá a manutenção, seu espetáculo entrou em cartaz, você já ficou com ele, já fez precisou fazer manutenção de figurino, isso que a gente faz durante a temporada, né? Pagamento de pessoal,
tudo isso acabou, você vai tirar o seu cenário, você vai entrar no período de pós-produção e prestação de contas. Então, você recolhe as suas coisas, armazena, começa a entrar agora na fase intensa de parceria com seu administrador, vai apresentar para ele toda a sua prestação de contas e vai fazer o seu relatório. Mas, André, como vou fazer meu relatório? Márcia, você vai fazer o seu relatório assim. Olha aqui, é uma dica, tá? No seu plano de execução, coloque ele no passado. Poxa, eu consegui executar, houve problemas? Vou relatar tudo aqui, nesse relatório. Como eu resolvi, se eu precisei fazer alguma alteração em ficha técnica, tudo isso que você já fez, você vai relatar aqui, se você precisou readequar a sua planilha, tudo. Já tendo sido aprovado, claro, você vai relatar tudo aqui. Vai fazer o seu clipping, falar como foi a sua temporada, se você atingiu aquele número de pessoas que você queria atingir. Fecha o seu projeto, deixa ele bem bonitinho, por isso que é importante você ter um bom administrador e um contador junto com você. Salva ele aqui, ó. Você deixa seu projeto guardado numa pasta, assim, olha, com tudo arquivado. Você vai ficar com isso guardado durante 10 anos. E vou mostrar agora, Márcia, como a gente faz uma inscrição, então, no edital. Bom, então, olha só, eu dei um Google aqui, pus editais de cultura e entrei, então, vou entrar no PROAC. Tem outros, né? Olha, tem o Oi Futuro, enfim, você vai olhar lá, eu tenho interesse em entrar no PROAC, vou entrar no PROAC e ele me direciona para essa página. Aqui eu vou ter as possibilidades de editais, o PROAC Direto, Aldir Blanc, ICMS e PROAC Editais, que também é um tipo de edital. Qualquer um deles vai direcionar a gente para o sistema de inscrição, que fica em outra página, que é a página PROAC Expresso SP. Então, ele vai te indicar esse caminho, você vai lá e vai cair nessa página aqui, olha, Programa de Ação Cultural. Você aqui vai fazer o seu cadastro, nome, e-mail, senha, confirma a sua senha, registra. Se registra, bom. Talvez ele peça para você olhar o seu e-mail que você registrou para validar lá. Aí você vai voltar nessa página e vai cadastrar um proponente, porque agora você já está cadastrado aqui, né, no site, e vai cadastrar um proponente. Eu vou cadastrar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Vou cadastrar uma pessoa física. Beleza, eu vou cadastrar eu mesma, Andréia, coloco o meu nome, viu, Márcia? Pode ser você também. Se você for minha sócia, a gente pode cadastrar mais de um proponente, por exemplo. Não tem problema. Você vai usar na hora do seu projeto, vai escolher qual é o proponente que você vai querer. E também pode ser pessoa jurídica. Então, foi lá, colocou seu nome, CPF, RG, no caso de pessoa física, se for pessoa jurídica, é CNPJ, endereço, etc. Registrou, cadastrou lá a pessoa física. Quando você voltar, ele vai te direcionar novamente para a lista de proponentes e você vai estar cadastrado. Quiser cadastrar mais gente ou a sua empresa, continue. Volta lá para a sua página de inicial do PROAC Editais, olha, e vai escolher qual é o edital que você quer. Você quer o edital do direto ou você quer esse aqui, editais, né? São os que estão abertos nesse momento. Então, você escolheu, vou escolher, por exemplo, o direto, que é pessoa física. E aí, então, eu escolhi esse edital e vou fazer a minha inscrição. Então, vou pegar o 39, que são os profissionais do setor cultural e criativo. Ele não é aquele mesmo e nem é essa planilha que a gente vai mostrar para vocês, né? Ele é mais simples. Você pode, se você for fazer um projeto mais amplo, de um valor maior, aí você vai precisar de tudo aquilo que a gente falou, a planilha detalhada e tal. Mas aqui a gente pegou justamente por ser mais simples. Então, eu vou clicar no PROAC direto, vou ler antes, é importante que você leia qual o objetivo do concurso e vá seguindo esses parâmetros, porque eles servirão como critério de seleção das pessoas que vão fazer a banca jogadora, né?
E quem ele contempla? Técnicos de cultura, produtores culturais, você escolhe em qual deles você se classifica e vai seguindo, então, assim, a sua inscrição, ó. Então, vai lá o título do projeto e o proponente, aí você vai pegar lá o seu proponente e já vai inscrevê-lo. Aqui não tem nenhum, porque de fato eu não coloquei nenhum, mas você já vai ter alguém como proponente e vai selecionar. Então, Márcia, você vai abrir lá e vai pegar você como proponente ou a sua empresa. Colocou lá, então, proponente, olha lá, pessoa física, XXX, escolhi eu, pus, coloquei, e o próprio sistema vai dando sequência à sua inscrição. E agora que chega aquela parte que a gente já tem preparada. O currículo, a descrição do conteúdo, pode ser gravada aqui nesse caso, e o cronograma de execução, a data de início do projeto, a ficha técnica, um breve currículo das pessoas, olha só. E no final de cada página você vai rolando, o sistema vai te dando sequência ao próximo. É importante você sempre salvar, sabe? Vai salvando no Word, porque se o sistema cair ou acontecer qualquer coisa, você tem aquilo e não fica desesperado. Faz as declarações, olha, peguei as assinaturas de todo mundo que precisava, vai seguindo e envia a sua inscrição. Pronto. Aí você aguarda, né? O resultado em casa, ansiosamente, e, enfim, é isso. Tenha sempre seu projeto à mão, viu, Márcia? Vale muito a pena, pode dar trabalho na primeira vez, mas depois você já tendo esse projeto, com esses parâmetros que a gente indicou, fica muito mais fácil, você fica independente, e isso é uma maravilha. Porque caso você consiga pegar o projeto, aí você chama alguém que possa te ajudar. Ok. Obrigada, Andréia. Então, agora eu vou pedir para a Rosi falar um pouquinho com a gente sobre pós-produção, esse orçamento, planilha e prestação de contas. Então, vamos lá? Rosi? Olá, Márcia. Olá, Andréia. Olá a todos. Eu sou Rosi Farias, sou atriz, produtora, administradora e gestora de projetos culturais. Eu trabalho há muitos anos como produtora, mas principalmente na área de administração e gestão de projetos culturais. Na elaboração do seu projeto, você vai precisar criar o orçamento do projeto. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A André e eu elencamos alguns itens descritivos que podem vir a constar no seu orçamento, que deve ser conciso, o mais próximo do real, conter os itens necessários para a realização do seu projeto. É uma previsão dentro do que for possível, tá? Para criar o seu orçamento, você deve consultar, por exemplo, a tabela do sindicato, do STATED. Lá você consegue encontrar acordos de pisos salariais da área técnica, valor de atores e algumas outras funções artísticos culturais. Busque também valores aplicados por outros produtores, realizados por outros produtores no mercado, é uma opção. E você também pode conversar com os profissionais que você pretende contratar para que seu orçamento fique mais próximo do real possível, tá? É importante você incluir aqui nessa descrição de itens, itens como direitos autorais, que é de texto, ECAD, que é direito sobre trilha sonora, contador, designer, que vai criar a arte do seu espetáculo, transporte, custos com divulgação, assessoria de imprensa, custos administrativos, ou administrador, sempre que possível. Agora, por exemplo, o técnico de palco é uma função mais abrangente do que você colocar contra-regra. Então, se você coloca uma função técnico de palco, você pode contratar um eletricista, ou um montador, ou um contra-regra, um diretor de palco, de acordo com as necessidades do seu projeto. Assim como técnico de luz. Técnico de luz é mais abrangente do que você colocar um operador de luz. Quando você for montar o seu espetáculo lá no teatro, fazer a montagem, você vai precisar de um técnico de luz. E no dia a dia você vai precisar de um operador de luz. Então você põe a função mais abrangente que vai atender melhor o seu orçamento e depois a sua prestação de contas lá na frente, tá? Unidade você vai colocar no seu orçamento por mês, por cachê, por verba. Cachê, normalmente, é onde você coloca ator, atriz, diretor, figurinista, cenógrafo. Verba, você vai colocar contador, assessoria de imprensa, locação de teatro.
Mês, geralmente você vai colocar um produtor, um administrador, que são funções que permeiam seu projeto todos os meses de realização, tá? Quantidade de item é a quantidade de profissional ou serviço que você vai precisar para aquele item. Já a quantidade de unidade é a quantidade de vezes daquele valor unitário que você vai precisar para aquele item. Quantas vezes você vai precisar daquele valor unitário? Você vai ter um produtor por 3 meses. Então, você precisa daquele valor por 3 meses, tá? Então, nesse sentido, você vai compondo o seu orçamento e o valor total lá embaixo vai ser normalmente o valor do edital. Então, se você colocou todos os itens, você vai revisar quando você terminar, verificar se você incluiu todos os itens que você precisava, se todos os valores vão atender à sua necessidade, e tem que fazer bater com o total do edital, porque os editais normalmente têm um valor total pré-estipulado. É este orçamento que você vai apresentar junto com o seu projeto para ser aprovado pela secretaria, tá? Alguns editais você vai preencher esses itens e esses valores numa plataforma. Já outras vezes, o edital prevê que você coloque um anexo, esse Excel anexo ao projeto, para que eles verifiquem tudo que você colocou no seu orçamento e poder aprovar. Bom, após o projeto ser aprovado, a secretaria vai dar uma previsão de repassar o valor para você e você vai começar a realizar o seu projeto na etapa lá do seu cronograma de pré-produção e vai começar a fechar com todos os envolvidos. Eu sugiro que quando você tiver seu projeto aprovado, você crie uma colinha. A colinha vai ser todos os valores que você colocou no seu orçamento para você ter por base no seu dia a dia, porque você não vai andar com o seu projeto inteiro no seu dia a dia. Então, você vai ter a sua colinha para você fechar um contrato, para você fechar o valor com os profissionais que você vai contratar, para você passar um descritivo para a pessoa preencher uma nota fiscal. Então, a colinha vai te ajudar no seu dia a dia. E ele nada mais vai ser do que a cópia do seu orçamento para te auxiliar no dia a dia. É muito importante que você tenha em todo o seu projeto sempre o seu orçamento em mente, porque a sua prestação de contas vai ser a realização do seu orçamento. Então, a colinha vai te dar esse suporte no seu dia a dia, tá? E aí, nesse momento que você já tem o seu projeto aprovado, você sentir a necessidade de alterar valores e itens, vai ter que fazer aí algum ajuste, é importante fazê-lo antes de começar a realizar o seu projeto. Você faz esse remanejamento de verba entre os itens do seu orçamento e dentro do que é permitido. Você cria uma outra coluna aqui mais para frente, né, na sua planilha, mais para frente um pouquinho, e nela você vai começar. Você tira o valor do item que sobra, joga o valor no item que você vai precisar de mais verba, você cria do lado um campo de observações, onde você vai explicar, olha, eu precisei tirar esse valor daqui porque não vai utilizar por esse motivo, e eu acrescentei esse valor nesse outro item, porque por esse e por aquele motivo eu preciso de mais dinheiro neste itemzinho. Então, você vai sempre levar em conta que o total vai ter que permanecer o mesmo, tem que bater sempre. Aí você vai enviar para a secretaria autorizar esse seu remanejamento. De modo geral, não acontece muito, né? Mas vamos supor que quando você... não acontece muito de sobrar recursos, né? De você ter essa possibilidade de remanejamento. Mas vamos supor que você planejou que você ia ter um teatro para fazer a apresentação locado. Mas, até o seu projeto ser aprovado, você conseguiu negociar com o teatro público. Então, esse item vai sobrar o dinheiro. É casos assim, por exemplo, tá? Aí, você vai jogar em itens que você também foi percebendo ao longo desse período que você precisa de mais recurso. Mas, assim, evita aumentar cachê, porque o cachê está atrelado ao tempo de temporada. Se a sua temporada não vai aumentar, então não é interessante você mexer com esse item, porque é mais difícil de justificar. Mas, por exemplo, como demorou um pouco para ser aprovado, você vai precisar de mais tempo de ensaio. Então, você vai pôr aí um custo maior de ensaio. Então, só para você ter ideia aonde você pode mexer com esses itens, tá? Mas, em caso de dúvida, você sempre tem a possibilidade de consultar essa secretaria e eles vão te orientar nas dúvidas que você tiver. É sempre importante que você seja transparente, que aí vai dar tudo certo, tá bom? Bom, o cronograma prevê, como a Andrea disse, as etapas pré-produção, produção e pós-produção. Então, é importante que você tenha em mente, quando você criar o seu orçamento, que ele será aprovado de acordo com os itens que você colocou ali, e que são esses itens que você vai ter que fazer prestação de contas depois na etapa pós-produção. É nessa etapa que você vai fazer, na pós-produção, toda a sua prestação de contas física, que é o relatório de execução
do seu cronograma de ação, como a André explicou, e também a prestação de contas financeira. Então, Márcia, a prestação de contas nada mais é que a comprovação financeira da realização daqueles itens que você colocou no seu orçamento. É cumprir a sua planilha orçamentária, tá? Bom, então, se você tem um profissional que você contratou de administração, ele, desde o início do projeto, vai acompanhar todos os processos. Então, ele vai tramitar a abertura de conta, ele vai controlar os recursos, ele vai acompanhar as contratações, realizar as solicitações das notas fiscais, tratar as dúvidas, os ajustes com a contabilidade, que vai dar suporte no entendimento dessas notas, ele vai realizar os pagamentos e também fazer o controle de tudo. Agora, se você não tiver o auxílio deste profissional desde o início do seu projeto, é importante que você entregue para ele todos os documentos organizados, para que ele possa conferir e gerar esse arquivo de prestação de contas, que vai bater com todos os itens do seu orçamento. Então, você vai ter o seu orçamento, você depois vai ter a nota de todos esses itens do seu orçamento, e você vai efetuar o pagamento no banco. Então, todos os itens do seu orçamento estarão na planilha de prestação de contas de acordo com a data de pagamento no banco, tá? Por isso, é importante que, se você não tiver esse profissional desde o início do seu projeto, que você guarde todas as notas fiscais de forma organizada. Os documentos originais, eles vão precisar ser guardados por 10 anos. Então, organize os seus documentos por data de pagamento, confere se está tudo de acordo com os itens do seu orçamento, para que esteja tudo batido direitinho, para que a sua realização de prestação de contas na sua pós-produção ocorra com sucesso. Você tem que ficar de olho também, que você vai receber no seu projeto muitos cupons fiscais. Despesas administrativas, alimentação, quando for previsto no seu projeto que terá custo de alimentação, confecção de figurino, material de cenário. Normalmente essas despesas acabam vindo em cupons fiscais. É importante que, ao receber esse cupom fiscal, você já tire uma cópia dele, porque cupons fiscais, normalmente, com o passar do tempo, eles vão apagando, tá? Bom, a sua prestação de contas será, então, o quê? A entrega das notas fiscais, dos comprovantes de pagamento, de acordo com a saída dos valores na conta bancária, que você vai conseguir comprovar através da entrega do seu extrato bancário. Então, ao terminar o projeto, depois de você pagar todas as despesas, ter todas essas notas fiscais, esses comprovantes saindo direitinho do seu extrato bancário, o dinheiro vai terminar, você vai encerrar essa conta e vai enviar tudo nas suas prestações de contas. Então, o que será a sua prestação de contas? A prestação de contas física, a prestação de contas financeira, a comprovação da realização da divulgação, a comprovação da realização das suas contrapartidas. E você encerra aquele projeto que você inscreveu na secretaria e foi aprovado. Tá bom? É possível, é isso. Boa sorte e execute. Tem tudo para dar muito certo. Muito obrigada. Ótimo, Rosi. E aí, Márcia, ficou animada para fazer seu projeto? Bom, meninas, adorei. E fiquei super animada em inscrever o meu projeto no edital. E é isso que eu vou fazer. E eu gostaria de dizer para vocês que estão vendo esse vídeo, que é o seguinte, para que não percam essa oportunidade de se inscrever no edital, porque é um direito nosso. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem contratar um profissional, como a Rosi, por exemplo, que é a especialidade dela, pelo menos da primeira vez, ou que dê alguma orientação, tá? Mas não deixem de fazer, tá bom, gente? Então é isso. Boa sorte e obrigado, meninas.